Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje, nossa live de aquecimento para Master Físio, quarta live de aquecimento. E hoje eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês sobre os atendimentos de gestantes e de puérperas. Então deixa o pessoal ir entrando aqui para a gente já começar a conversar. Já pega papel, já pega caneta pra gente conversar bastante. Já anota as tuas dúvidas também, porque se tiverem dúvidas que não forem discutidas aqui, já comenta, já coloca aqui nos comentários pra gente conversar, para que você não fique com essa dúvida pro seu atendimento. Isso é um ponto bem importante, sempre tentar tirar as dúvidas antes de atender a nossa paciente para ter clareza de tudo que a gente vai fazer ali e para ter cada vez mais segurança nos nossos atendimentos. E esse nosso aquecimento da Master Físio já foram 3 lives. Todas essas lives estão lá no meu canal do YouTube. Então, se você não viu ainda essas lives de aquecimento, é só ao final dessa live ir lá no meu link da bio e conferir todas essas lives de aquecimento. E essas lives são para te preparar para o evento Master Físio. Esse evento que já vai começar na próxima segunda-feira, dia 30 de outubro. E se você estiver aqui, não se inscreveu ainda, assim que acabar a live de hoje, vai lá no meu link da bio, já garante a tua vaga. A inscrição ela é gratuita e você não pode perder, porque lá na Master Físio eu vou te ensinar como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo gestantes do primeiro trimestre ao pós-parto com segurança. Então não dá para perder. Então assim que acabar a live de hoje, vai lá no meu link da bio e já garante tua vaga, que já começa na próxima segunda-feira. E outro lembrete muito importante, para você que já está inscrita na Master Físio, hoje nós liberamos a nossa comunidade lá no Facebook. Você recebeu o link através do seu e-mail e também lá nos grupos de WhatsApp. Então, se você não entrou ainda, clica lá naquele link e você vai ser direcionada para a nossa comunidade exclusiva lá do Facebook. E lá a gente vai poder trocar informações, discutir casos, você vai poder tirar suas dúvidas e também interagir com todas as físios que estarão participando da nossa Master Físio. Então, para você que já se inscreveu, é hora de entrar na comunidade, que a gente vai começar a aquecer mais ainda os motores do que a gente já aqueceu aqui nessas 4 lives de aquecimento. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês relacionadas aos atendimentos de gestantes e de puérperas. Então pega papel, pega caneta, pega uma aguinha, porque hoje a gente vai aqui tirar todas essas dúvidas de vocês para que vocês consigam atender com cada vez mais segurança em busca do reconhecimento de vocês. Então vamos lá. Hoje essas dúvidas foram tiradas lá do formulário de pré-inscrição para Master Físio, que algumas de vocês responderam. Então eu fui lá nesse formulário, tive o cuidado de pegar cada dúvida. Então essa dúvida não é minha dúvida, é a dúvida de vocês. Vocês que foram lá no formulário, se inscreveram para Master Físio, responderam a esse formulário e eu peguei as dúvidas de vocês para discutir hoje aqui nessa live. Então fica bem atenta, porque pode ser uma dúvida de você aqui respondida na live de hoje. E são dúvidas bem específicas, dúvidas relacionadas ao atendimento no consultório, com a puérpera, com a gestante. Então são dúvidas que interferem bastante aí na tua segurança, no teu reconhecimento por parte das tuas pacientes e também por parte dos outros profissionais. Porque se você não mostra segurança para a tua paciente, ela não vai te indicar, ela não vai falar bem de você para os outros profissionais. Então é bem importante que a gente sempre esteja bem alinhada e bem segura para atender a nossa paciente. Antes de começar, deixa eu reforçar aqui.
vou responder algumas dúvidas, mas se a tua dúvida não foi respondida e se você quiser colocar aqui, compartilhar com a gente, é só colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo ao longo da live. E a primeira dúvida que eu vou responder é: nunca atendi uma paciente antes, morro de medo de avaliar. Como fazer? Então, isso acontece muito quando a gente está começando. Esse medo ele vai acontecer com todo mundo. É comum a gente ter medo do que é novo pra gente. Imagina uma avaliação numa região íntima, né? Então a gente vai ficar nervosa, vai ficar ansiosa, mas eu não posso esperar a minha primeira paciente chegar para fazer uma avaliação. Então, você que está na pós-graduação ou você que não está na pós, mas quer treinar, uma dica que eu sempre dou para as minhas alunas é: não espera para treinar na tua paciente. Pega mãe, tia, né, irmã, pega alguém da tua família, uma amiga, para que você consiga já praticar. Porque é muito diferente quando a gente só pratica entre nós, né, profissionais, porque a gente entende o que a gente está palpando. Mas quando eu vou ali palpar em uma paciente, né, mesmo que seja minha mãe, minha tia, ela vai me dar um feedback de como está sendo aquele toque. E isso eu vou falar para minha paciente. Por exemplo, tu vai sentir isso, tu vai sentir aqui a entrada, eu tô colocando a primeira falange. Então isso tudo a gente vai poder falar com a paciente com maior expertise ali, porque eu já testei isso antes. Então uma dica que eu sempre dou é: não deixa para testar a primeira vez que você vai avaliar com a tua paciente real. Você vai ficar muito mais insegura, muito mais nervosa e a gente precisa praticar antes. Então, pratica. Pega o pessoal da família e vai praticar, porque é assim que a gente vai adquirindo confiança, segurança, tá? Então, mesmo que seja irmã, né, mãe, a gente vai testar. Chama todo mundo para que a gente vá testando, né, aprimorando ali as diferenças entre cada assoalho pélvico. Porque quando a gente palpa um assoalho pélvico só, é muito diferente de palpar vários assoalhos pélvicos. Porque a gente vai ter essa percepção de diferença e é isso que eu vou precisar para determinar nível de força, né, grau de prolapso. Eu só vou saber se tem alguma coisa errada ali quando eu já vi, né, alguns assoalhos pélvicos, quando eu vi outras vulvas. Então eu preciso ter essa experiência. E essa experiência eu vou adquirir com o tempo, com a prática, mas eu preciso começar, mesmo sem pacientes. Porque senão a gente acaba esquecendo o que a gente aprende. Então a gente precisa tá ali aplicando, né, sempre, e aplicando mesmo sem não ter pacientes, mas sempre tentando levar à prática, né, sempre praticando ali com as pessoas que eu já conheço, com as pessoas da minha família, para eu poder adquirir essa segurança. Então, a gente pode sim já começar, mesmo sem ter pacientes, mas a gente tem que praticar sempre. Alguma dúvida sobre essa parte? Olha só, vamos para a segunda dúvida. Quando que eu posso fazer o toque na puérpera? Então, a minha paciente teve bebê, a gente vai pensar em sempre reavaliar essa musculatura. Então, quando que eu posso reavaliar? Quando que eu posso fazer o toque ali na minha puérpera sem gerar nenhum desconforto para ela? Como que eu posso ter segurança ali com aquele toque? Então, o ideal é que a gente espere mais ou menos em torno de 30 a 40 dias após o parto, principalmente se a paciente teve alguma lesão ali na região, porque a gente vai avaliar, a gente vai fazer o toque e se não tiver bem cicatrizada a região, ela pode ter um maior desconforto naquele toque. Então, a gente espera esse tempinho para que a paciente tenha uma melhor cicatrização de toda a região, que a gente consiga fazer esse toque de uma maneira mais efetiva, sem aumentar a tensão, sem aumentar a dor para essa paciente.
E nessa sessão de pós-parto que a gente vai fazer com a nossa paciente, a gente vai reavaliar ela, não pensando só nesse assoalho pélvico, mas pensando em toda a postura da nossa paciente, pensando na região abdominal, pensando na parte respiratória, pensando em todas as posturas dela nos cuidados com o bebê, então amamentando, dando banho, pegando o bebê no berço. Tudo isso é avaliado nessa sessão de pós-parto e a partir dessa sessão a gente vai começar o nosso acompanhamento com a puérpera. Claro que aqui eu estou falando de avaliação com toque. Por quê? Porque quando o bebê nasce, eu já vou passar as primeiras orientações para minha paciente a partir do que ela vai me relatar. Então, ela está me relatando dor perineal, ela está me relatando dificuldade de ativação desse abdômen, eu já vou passar orientações para que a gente melhore todo esse padrão. Ao longo do puerpério, a gente vai acompanhar a nossa paciente, vai orientar ela para várias questões, principalmente para as queixas dela e principalmente para a gente trabalhar a funcionalidade de musculatura abdominal e de musculatura de assoalho pélvico. Mas entre 30 e 40 dias a gente vai começar com o toque, né? Verificando ali como está a mucosa vaginal, como está toda a parte interna para a gente retomar aí o nosso trabalho. Nossa terceira dúvida, olha só, essa é uma dúvida muito frequente. Quando não deve ser feito o toque tanto na gestante quanto na puérpera? Essa é uma dúvida que sempre aparece por aqui. Quando que a gente não pode fazer de jeito nenhum toque? Vamos lá. Toque que eu tô falando aqui, nem avaliação e nem as técnicas que a gente faz internamente. Primeiro, quando o obstetra ou ginecologista solicitou, proibiu por alguma condição clínica. Então, tá proibido o toque, tá proibido relação sexual, a gente não vai fazer esse toque, contra essa prescrição do médico. Outro ponto, infecção urinária sem tratamento. Enquanto essa paciente não estiver em tratamento, a gente também não vai realizar esse toque. Terceiro, candidíase sem tratamento também. Então, a gente não vai realizar o toque enquanto a paciente não estiver medicada, enquanto ela não estiver ali sem os sintomas ali daquela crise de candidíase. E outro ponto, principalmente com gestante, é sangramento. Então, se a paciente estiver com sangramento, o que eu faço? Eu vou explicar para ela que ela precisa procurar ali a obstetra dela para verificar o que está acontecendo e verificar se ela não precisa fazer um ultrassom para verificar se está tudo bem com o bebê, se é só um vasinho que rompeu ali no canal vaginal, que é muito comum na gestação, mas a gente precisa sempre verificar o que está acontecendo. Mas de modo algum, eu vou verificar que a paciente está com sangramento e eu não vou fazer nada e ainda vou continuar ali com um toque normal. Então, esses são pontos bem importantes para a gente sempre ter atenção, tá? Então, a gente não faz toque nessas situações, nem com gestante, nem com puérpera. Deixa eu só tomar uma aguinha. Olha só, outra dúvida muito frequente também. Como saber se estou palpando corretamente os músculos do assoalho pélvico? E eu sempre gosto de trazer uma dica que é fundamental para as minhas alunas. Primeiro, a gente tem que se localizar através do nosso toque. Então, primeiro, olha só, primeira falange, eu estou palpando musculatura superficial. Então, primeira falange, estou na entrada do canal, musculatura superficial. Segunda falange, eu estou palpando musculatura profunda. Então, musculatura profunda, os elevadores, eles estão em terço médio do canal e a gente palpa quando a gente entrou até a segunda falange. Então, primeira falange, musculatura superficial e segunda falange, musculatura profunda. E como que a gente vai identificar os músculos, né? Então, primeiro, com a primeira falange, eu estou palpando o bulbo esponjoso,
que é o principal músculo ali da entrada do canal vaginal, e a função principal dele é o fechamento do vestíbulo vaginal. Então, eu estou ali palpando com a polpa do meu dedo, estou palpando ali essa musculatura, o bulbo esponjoso ou o bulbo cavernoso também. Com a segunda falange, então eu entrei, estou em terço médio do canal. Na posição horizontal, eu estou palpando bulbo vaginal e bulbo perineal. Se eu for com os dedos para as laterais, eu estou palpando o bulbo vaginal, o bulbo perineal e também o bulbo retal. Então, que eles passam em direção à sínfise púbica. E se eu for mais posterior, daí eu estarei palpando o ilho coxígeo, que é a banda de músculo lá atrás, né, mais posterior um pouquinho. Então, horizontal, bulbo vaginal e bulbo perineal. Lateral, além desses dois, eu estou palpando também o bulbo retal. E se a gente vai um pouquinho mais profundo, eu estou palpando o ilho coxígeo. E profundo não é em direção ao colo, profundo para a lateral. Então, estou aqui horizontal, fui para a lateral, aqui mais profundo, estarei palpando ilho coxígeo. E aqui de novo eu reforço, treinar percepção. Eu só consigo saber exatamente onde eu estou ali com o toque através do treino. Na primeira vez eu não vou saber, eu não vou conseguir perceber corretamente, mas isso vem com o treinamento, isso vem com a prática. E outra coisa que eu gosto de frisar sempre para as minhas alunas, mais vale você saber a função muscular do que saber qual o nome do músculo. Porque existem muitas fisioterapeutas que sabem o nome do músculo, mas não sabem o que ele gera. Então é melhor a gente saber a função dele, o que ele tem que gerar ali no meu toque no momento que eu solicito a contração, do que saber o nome dele e não identificar o que esse músculo está fazendo, tá? Então é bem importante a gente sempre se atentar a isso. Primeiro de tudo, aprende função. Depois você aprende aí cada nomezinho dele. A Marinalva colocou a explicação perfeita. Obrigada, Marinalva. Vamos lá. Outra dúvida sobre avaliação. Como que a gente faz a avaliação de prolapsos? Então a gente tem uma mudança aí na nomenclatura, é bem importante que a gente se atente a isso também. Então vou explicar a nova nomenclatura e já vou falar para vocês o que vocês vão sentir no toque também. Então a paciente, uma puérpera, chegou depois do parto ali, a gente foi avaliar e percebeu que quando eu fiz o toque, algo tocou em cima do meu dedo, aqui, nessa partezinha. Se algo tocar em cima do meu dedo, como se fosse uma pressão maior aqui em cima do meu dedo, eu tenho um prolapso da parede vaginal anterior, que antes a gente chamava de cistocele, né? Como popularmente é chamada de bexiga baixa. Então aqui eu tenho a parede vaginal anterior que está descendo, que está entrando nesse canal vaginal. Então aqui, prolapso da parede vaginal anterior. Se eu sinto algo tocando na ponta do meu dedo, eu tenho um prolapso apical, que antes a gente chamava de prolapso uterino, tá? Então a gente vai sentir algo tocando aqui em cima do meu dedo, na ponta do meu dedo. E se eu sinto algo tocando aqui atrás do meu dedo, aqui atrás é o reto, aqui é o prolapso da parede vaginal posterior. Então aqui o que antes eu chamava de retocele, agora é prolapso de parede vaginal posterior. Então a gente tem que se atentar sempre à localização desse prolapso, né? Então foram mudadas aí as nomenclaturas, a gente tem que se atentar a isso, né? E também bem importante a gente saber qual o grau. Então, como que sabe, né, o grau aqui? Só deixa eu responder aqui rapidinho. Aqui, Carla. Carla, a gestante pode usar Pelvic Fit? Pode, com certeza, tá? É um excelente recurso de biofeedback. Até no meu feed tem um post falando sobre o biofeedback de anteninha. Eu coloquei esse nome lá no
no post, depois dá uma olhadinha ali no feed. Opa, aqui. E a Letícia colocou, a live vai ficar salva? Vai sim, Letícia. As outras 3 lives de aquecimento já estão lá no meu canal do YouTube e essa também vai amanhã. Mas enquanto ela não vai lá pro canal do YouTube, ela vai ficar no meu feed. Continuando aqui sobre prolapsos. Quando a gente só sente o prolapso, quando a gente está com toque, prolapso grau 1. Quando a gente observa algo na entrada do canal, mas ele não se exterioriza desse canal, grau 2. Quando ele já sai desse canal, grau 3. E quando o órgão se exterioriza, grau 4, tá? Repetindo, quando só toca no meu dedo, grau 1. Quando eu consigo visualizar ali no introito vaginal, mas ele não sai desse introito, grau 2. Grau 3, quando ele já sai do introito. E grau 4, quando o órgão se exterioriza. E aqui eu peço para minha paciente fazer o quê? Eu peço para ela uma tosse e uma valsalva. Então, através desses testes, a gente vai avaliar esse prolapso, tá? Então, são pontos aí importantíssimos. Grazi, no grau 1 e 2 a fisio atua, ele volta ao normal? Então, existem evidências falando que sim, existem evidências falando que não. Mas a gente sempre tem que pensar na anatomia, né? Os órgãos estavam ali suspensos por ligamentos. Esse órgão, ele desceu, né? Esse ligamento, ele está mais frouxo, né? Teve uma lesão, está mais frouxo e esse órgão desceu. Quem deveria estar segurando esse órgão, né, seria a musculatura de assoalho pélvico, dando esse suporte inferior. Se eu fortaleço essa musculatura e ela volta a dar esse suporte, esse órgão ele pode subir um pouquinho, mas eu reposiciono esse órgão na posição normal, na posição anatômica? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim. Vamos ver. A resposta é não, né, meninas? Por quê? Porque eu não consigo reposicionar um órgão que teve ali uma lesão ligamentar. Eu não consigo reconstituir um ligamento, a não ser através de uma cirurgia, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar suporte da musculatura de assoalho pélvico para que esse prolapso não evolua, né? Para que a gente não progrida ali naquele grau de prolapso, mas eu nunca consigo reposicionar um órgão, tá? Ele pode reduzir 1 grau ali porque ele vai subir em virtude dessa musculatura dando suporte, mas eu não consigo reposicioná-lo, tá? Eu não consigo colocá-lo ali na posição anatômica como era antes. Essa é uma paciente que a gente vai ter que fazer sempre esse treinamento, porque se ela parar de fazer esse treinamento, esse órgão vai voltar para aquele grau anterior, né? E também pode piorar o quadro, tá? Olha só, outra dúvida muito importante aqui. Por que não usar cones, bolinhas de Benoit, né? E a eletroestimulação em gestantes, tá? Essa é uma dúvida muito frequente. Por que não usar esses instrumentos com gestantes? Primeiro, cones e bolinhas de Benoit. Eles não são indicados, visto que a gestante ela já tem bastante sobrecarga na região de assoalho pélvico, pelo bebê em crescimento ali constante, por aquele peso ali constante naquela região. Para que a gente vai colocar mais peso ali, né, em virtude ali de aumentar carga? Para quê? Se eu já tenho um bebê ali sobrecarregando aquela musculatura. Então, totalmente desnecessário. A gente pode fazer um treinamento de força, de resistência, sem precisar de cones e de bolinhas, tá? O Pelvifit é um instrumento muito interessante para a gente usar com gestante. Eu gosto muito, os pacientes adoram também. Para quem não viu esse post ainda, ele tá no feed. Depois eu coloco ele nos stories para facilitar para vocês. Mas é um post bem legal que eu falo sobre essa questão de usar o biofeedback de anteninha com as gestantes. E uma dúvida que vai surgir para vocês. Não posso usar o cone e a bolinha porque gera sobrecarga.
em pé, principalmente, né? Mas eu posso trabalhar com a paciente deitada, por exemplo, né? Fazer o exercício de cabo de guerra. Eu não utilizo com a minha paciente gestante nem deitada. Por que nem deitada? Porque não tem evidência mostrando o uso desses instrumentos com o gestante. Então, por segurança clínica, eu prefiro não utilizar. Eu prefiro utilizar também o Pelvifit. Ó, a Marinalva colocou, já uso o Pelvifit. Eu também prefiro o Pelvifit, eu prefiro o biofeedback pressórico, porque essa paciente, ela prefere esses instrumentos também e a gente consegue trabalhar muito bem percepção, treinamento muscular com esses instrumentos. Outra dúvida, e a eletro? Por que não usar a eletro? Mesma coisa, até hoje não existe e muito provável que não vai existir nenhum estudo mostrando aí pra gente que é seguro usar eletro, principalmente intracavitária, em gestantes. Por que não vai existir esse artigo? Porque até hoje a gente não vai ter nenhum comitê de ética aprovando um estudo onde vá submeter gestantes e bebês a um risco, né? Então, o risco ali da eletroestimulação, a mãe também não vai querer se expor a esse risco, né? Então, a gente não sabe e nunca vai saber sobre essa questão de ter ali um efeito naquele bebê, porque a gente não vai expor essa mãe ao risco, tá? Então, é bem importante a gente sempre pensar nessas técnicas que nós vamos usar, se elas têm evidência científica, se elas têm segurança ali da aplicação. Precisa usar eletrocongestante, né? Não precisa. Não tem evidência, não precisa. É melhor a gente não utilizar, tá? A gente tem vários outros instrumentos aí que a gente pode utilizar sem deixar de ter segurança na nossa prática clínica. E pensando nessa paciente, por exemplo, que eu tive dúvida ali se eu poderia usar eletro, ela tem muita dificuldade na consciência perineal, não está conseguindo melhorar o padrão de contração, o que eu posso fazer? Né? Eu não estou podendo utilizar eletro, o que eu posso fazer para melhorar ali a consciência perineal dela? Que a gente sabe que o treinamento muscular, o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, ele é recomendado como um grau de recomendação A, né? Principalmente para incontinência urinária, só que a paciente ela precisa saber contrair. Então, antes, né, de a gente fazer aquele treinamento, eu preciso dar consciência para minha paciente. Então, o que eu posso usar? O que eu posso facilitar ali para ela? Primeiro de tudo, uma orientação verbal adequada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou dar propriocepção para ela. Como que eu vou dar propriocepção? Eu vou fazer o toque, eu vou fazer um taping proprioceptivo, né? Vou dar estímulo para ela naquele canal. Uso do espelho para a paciente identificar a região. O próprio sentar, né, com a vulva em contato com alguma superfície gera essa percepção. Diferentes texturas, então, o paciente está sentado em cima da bola, eu posso colocar uma toalha para ela perceber melhor. A gente pode usar uma buchinha, tudo para estimular a sensibilidade e fazer com que a paciente entenda a região, né? Tenha aquela localização e ela perceba como é feita essa contração, como que ela vai sentir essa contração. Então, esses são pontos para a gente usar ao invés da eletro, tá? Então, sempre dar prioridade para técnicas que tenham comprovação científica, tá? A gente não vai usar nada que vem da nossa cabeça ali, porque a gente sempre tem que trabalhar com a prática baseada em evidência, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha. E sobre diástase, né? Quantos centímetros é normal de diástase na gestação e no pós-parto? Essa é outra dúvida. E qual é o melhor exercício para diástase? Então vamos lá, vamos descobrir. Então a diástase dos retos abdominais, ela é uma condição fisiológica ao longo de toda essa gestação, em virtude da ação hormonal, então principalmente ali na linha alba, que é esse tecido conjuntivo e que vai sofrer várias alterações também
principalmente devido à relaxina. E também não é só fator hormonal, na gestação também tem um impacto mecânico desse útero em crescimento. Então, associando ali também uma distensão naquele tecido conjuntivo. E olha só, ela é considerada fisiológica na gestação, então até 3 centímetros. Sempre lembrando que essa diástase a gente não vai avaliar só a distância dos retos, mas sim também a funcionalidade de toda a região, né? Tudo deve ser levado em conta, mas o que a gente tem na literatura é que acima de 3 centímetros ela não é mais fisiológica. Então, a fisiológica é até 3 centímetros. E no pós-parto? No pós-parto, a gente vai reavaliando essa involução da diástase ao longo desse 1 ano de pós-parto. No entanto, essa diástase ela pode persistir em 33% das mulheres após 12 meses do nascimento do bebê, tá? Então a gente começa ali a reavaliar. É muito comum que em torno de 3 meses, ali 3 a 6 meses, a gente já tenha um retorno bem funcional daquela musculatura, né? Dependendo se a paciente está aderindo bem aos exercícios. Melhora do tônus ali da musculatura também volta em torno desse tempo, mas a gente precisa acompanhar ao longo de 1 ano, porque ela ainda tem influência ali biomecânica, hormonal, então a gente não pode fechar um diagnóstico antes desse 1 ano. E sobre o melhor exercício para diástase, né? Hoje se tem muitas dúvidas sobre isso ainda, mas hoje a gente já tem evidências mostrando que o treinamento respiratório com transverso e reto abdominal é um dos melhores exercícios, um dos melhores treinamentos para a gente estabilizar a região. Então, a paciente ela precisa primeiro saber respirar. É uma paciente que a gente vai fazer uma respiração ali com ativação dessas regiões e trabalhando em conjunto também com o assoalho pélvico para que a gente também tenha uma melhor consciência da região, uma menor pressão indo para essa região, né? Então tudo isso a gente tem que pensar com essa paciente. Isso não é pensado só no pós-parto, isso é pensado também ao longo de toda essa gestação, tá? Então esse ponto é um ponto que a gente já trabalha desde o primeiro trimestre. Deixa eu só tomar uma água. Dúvidas, meninas? Trouxe aqui várias dúvidas, tá? Dúvidas lá do formulário para esclarecê-las, para deixar vocês mais confiantes, mais seguras para irem atender. Mas se surgirem dúvidas também, não deixem de colocar nas caixinhas de pergunta que eu abro aqui, nos próprios posts, me mandar no direct, a gente está sempre conversando. Eu gosto sempre aí conversando e trocando com vocês. E eu falei para vocês que esses exercícios, né, eles já devem ser pensados desde o primeiro trimestre. No entanto, o tabu de atender desde o primeiro trimestre ainda é muito grande. Muitas físios ainda não atendem no primeiro trimestre. Começam atendendo somente lá com 12 semanas. E é sobre isso que a gente vai falar muito na Master Physio. Como que vocês vão poder aproveitar todo o ciclo gravídico puerperal, atendendo a gestante desde o primeiro trimestre, sem precisar de equipamentos. E eu vou trazer um mapa para vocês, um mapa desse atendimento seguro com gestantes e com puérperas. E físio, a nossa Master Physio, ela já começa segunda-feira, dia 30 de outubro. E na segunda, às 7 da manhã, eu vou liberar a primeira aula. Nessa primeira aula, eu vou falar sobre os 4 passos para você atender gestantes com segurança e reconhecimento. E se você já se inscreveu, você vai receber esse link dessa primeira aula de 3 formas. Primeiro, no teu e-mail. Então hoje, igual chegou o link para a comunidade, você vai receber esse link também para a primeira aula.
Nos grupos de WhatsApp a gente vai estar avisando de forma frequente sobre essas aulas e na segunda-feira às 7 da manhã a gente vai estar avisando também. E lá na nossa comunidade da Master Physio no Facebook também vou estar avisando para que vocês não percam nenhuma aula. Então, às 7 da manhã será liberada essa primeira aula, esses 4 passos para você atender gestantes com segurança e reconhecimento. E para você que está aqui e ainda não garantiu a sua vaga, assim que acabar essa live, vai lá no meu link da bio, já garante a tua vaga, a inscrição ela é gratuita. Faz a tua inscrição, entra no grupo do WhatsApp para ter certeza que vai receber todas as informações para estar comigo do dia 30 ao dia 5 de novembro. E as 3 aulas da Master Physio, deixa eu lembrar vocês aqui dos temas delas. Então, a primeira aula são esses 4 passos para você atender gestantes com segurança e reconhecimento. Na aula 2, eu vou falar sobre os motivos para atender gestantes desde o primeiro trimestre e sem equipamentos. Então, se você está começando agora, não tem equipamento, você não pode perder essa segunda aula também, porque nessa segunda aula eu vou te explicar várias estratégias para você aplicar no teu consultório sem precisar de equipamento, já começando a atender desde o primeiro trimestre. E na nossa terceira aula, eu vou te trazer um mapa, é um mapa do tesouro, porque eu vou te trazer um mapa para um atendimento seguro com gestantes e com puérperas. E nessas 3 aulas da Master Physio, eu vou te ensinar como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo gestantes do primeiro trimestre ao pós-parto com segurança. Então, para você que está aqui e não garantiu sua vaga ainda, não perde tempo. Assim que acabar a live de hoje, já vai lá no meu link da bio e já garante a tua vaga. E lembrando que essas 4 lives de aquecimento, elas vão ficar salvas lá no meu canal do YouTube. Essa daqui, ela vai amanhã. Por enquanto, ela vai estar aqui no meu feed, então dá para rever. Mas as outras 3 lives de aquecimento já estão lá no YouTube. Então, dá para rever, dá para mandar para uma colega, para que todas possam assistir e ficar aí bem aquecidas para Master Physio. Então, meus amores, uma boa noite. A gente vai se falar bastante durante esses dias agora, porque eu quero também tirar as dúvidas de vocês para Master Physio e deixar vocês bem preparadas para esse nosso super evento que já começa segunda-feira, dia 30. Então, espero todos vocês, hein? Se vocês não fizeram a inscrição ainda, não perde tempo. Já vai lá no link da bio e já garante a vaga. Um grande beijo, uma boa noite e amanhã tem caixinha de perguntas abertas para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, tchauzinho!